Olá, alunos do segundo ano, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, pessoal, a gente vai finalizar, ok? O nosso semestre. Então, essa é a última semana do PET 2, ok? Preste atenção nesse vídeo. Já vou avisando aqui logo de início que ele vai ficar um pouquinho longo, porque o tema que nós temos a abordar tem vários tópicos, subtópicos, então vai ficar um videozinho um pouco longo. Então, vamos lá. A gente vai falar nessa semana 6 sobre análise combinatória, ok? E a análise combinatória, a gente vai ter três termos que observam ela, que é a permutação, certo? Do qual a gente vai utilizar muito o cálculo de fatorial, e o arranjo e a combinação. Então a gente vai ver aqui os conceitos e os cálculos envolvendo essa questão, ok? Então a análise combinatória, ela vai servir para a gente analisar determinadas situações e para resolver alguns problemas que envolvem contagem, agrupamentos de objetos. E aí, quando que a gente vai utilizar, por exemplo, a permutação simples, ok? Então, a gente utiliza a permutação quando a gente precisa organizar, certo? Objetos em uma determinada sequência, como, por exemplo, uma fila. Ou, por exemplo, a gente quer organizar os livros, alguns livros em uma prateleira. Para a gente poder saber quantas são as formas possíveis dessa organização, nós utilizamos a permutação, que é representado por essa fórmula aqui, ó, certo? P de n igual a n fatorial, onde o n, certo? Ele vai ser o seguinte, ele vai ser o número de objetos que nós temos a organizar. Como, por exemplo, aqui a gente tem, ó, de quantas formas diferentes posso organizar 6 pessoas em 6 cadeiras, ou seja, de quantas formas que a gente pode organizar. Então a gente vai fazer o seguinte, para poder organizar a gente teria que colocar uma pessoa sentada na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta. E depois nós poderíamos o quê? Fazer modificações, mudanças. E aí como que a gente sabe qual que a gente vai utilizar? Lembra da ideia do princípio multiplicativo que nós vimos lá na semana 5? Vai ser a mesma coisa. Para a primeira cadeira, a gente tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadeiras. Para a primeira cadeira, a gente tem 6 pessoas. Para a segunda cadeira, sobraram 5 pessoas. Para a terceira, 4, 3, 2 e 1. Ok? E lembra, basta a gente multiplicar isso aqui. E aqui, ó, esse processo aqui de multiplicar pelo anterior é o processo da permutação simples. Nós teríamos aqui, ó, que P de 6, certo? É igual a 6 fatorial. E aí, como que a gente resolve uma operação fatorial? O fatorial a gente resolve da seguinte maneira. É a multiplicação do número pelo número imediatamente anterior, ou seja, o número imediatamente anterior, e assim sucessivamente até o número 1. Então, por exemplo, 6 fatorial seria o quê? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, basta que a gente efetuar o produto. Ó. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. Vezes 1, 720. Então, ou seja, existem 720 possibilidades, 720 maneiras diferentes de nós colocarmos essas pessoas sentadas nas 6 cadeiras. Ok? O próximo é o arranjo simples. O próprio nome já diz arranjo, lembra? Arranjo de flores, um agrupamento, ok? Então, toda vez que a gente quer agrupar alguns objetos em uma determinada organização de elementos, nós utilizamos a fórmula de arranjo. E aí, quando que a fórmula de arranjo ela é utilizada? Quando a ordem em que vai ser escolhido, ela é importante, ou seja, a ordem ela tem significado. Por exemplo, eu vou analisar qual que é a possibilidade, qual que é a probabilidade de um time
ser classificado em primeiro lugar no Brasileirão 2021, ou seja, que ele esteja em primeiro lugar. Nós temos o seguinte, nós temos que analisar toda a vastidão de times que nós vamos ter para poder verificar qual que é a possibilidade daquele time estar em primeiro ou não. Como ele vai estar em primeiro, a ordem em que ele está é importante, porque você chegar em primeiro no final do campeonato e chegar em 20º no final do campeonato são situações completamente diferentes. Ou seja, nesse caso a ordem é importante. Ou como, por exemplo, aqui, no exemplo que ele deu, eleger um presidente e um vice-presidente dentre 6 pessoas. Por quê? A ordem aqui é importante. Você ser vice-presidente ou ser presidente, certo? Existe uma diferença. Então, por exemplo, se eu pegar lá o Mané e o João, o Mané presidente e o João vice é uma possibilidade. Agora, eu colocar o contrário, certo? O João presidente e o Mané vice, já vai ser uma possibilidade completamente distinta. Ou seja, eu vou somente mudar o cargo em que eles ocupam e já vou ter uma nova possibilidade. E aí, pessoal, para calcular, nós utilizamos essa fórmula aqui, o A de arranjo, certo? O N, que é do número de pessoas a serem consideradas, ou seja, o número total de pessoas que eu tenho para poder agrupar. O P, que é a quantidade de pessoas que vai ter em cada agrupamento, ok? E aí, para a gente calcular, a gente utiliza essa relação. N fatorial é igual a N menos P fatorial. Por exemplo, aqui nessa situação, de quantas formas distintas a gente pode escolher o presidente ali? Nós temos que o seguinte, que o arranjo, nós temos 6 pessoas para escolher, certo? 2 a 2. Então, o N é 6 fatorial, certo? Sobre o quê? Sobre 6 menos 2 fatorial. Aí, lembrando, primeiro a gente faz essa subtração dentro do parênteses, então vai ficar 6 fatorial, 6 menos 2, 4 fatorial. E aí, lembra, pessoal, que para a gente resolver o fatorial é multiplicar pelo número anterior até chegar a 1. Só que aqui, como eu tenho uma fração, ao invés de eu pegar e fazer toda a multiplicação e depois dividir, eu posso simplificar essa operação. Como? Eu vou efetuar essa multiplicação somente até chegar no 4. Porque, 6 vezes 5 vezes 4. Aqui eu não teria que continuar? 3, 2, 1. Então, ao invés de eu continuar, que significa que aqui é o 4 fatorial, que seria a mesma coisa daqui de baixo, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o 4 fatorial. E aí, assim eu posso, estou multiplicando e dividindo por o mesmo número, eu posso simplificar. Então, 6 vezes 5, há 30 possibilidades da gente escolher quem que vai ser o presidente e o vice-presidente nessa situação. Depois, nós vamos ter a combinação, certo? E aí, o que vai ocorrer na combinação simples? Na combinação, vai ser a mesma questão. Nós vamos ter um número de elementos, certo? E esses elementos, eles podem ser agrupados em uma determinada quantidade. Só que agora, a ordem não é importante, certo? Então, ou seja, eu escolher, por exemplo, o Mané e o João, ou o João e o Mané, são a mesma coisa. Por quê? Porque nesse caso eles não vão ocupar nenhum cargo. Então, nesse caso, o que acontece? Como essas duas coisas representam a mesma, a gente precisa tirar essa repetição. E aí, para poder tirar essa repetição, nós dividimos por esse número de repetições que podem ocorrer. Então, por isso que na combinação, a única diferença é que ela ganha aqui, um P fatorial aqui do ladinho. Então, aqui nós temos aqui uma opção aqui, um exemplo. Sortear 10 alunos em uma sala com 40 alunos para ganhar um curso de informática. Então, ou seja, nesse caso, como vai ganhar o curso de informática, a forma de escolher esses 10 alunos, qual vai ser o aluno que vai ser escolhido primeiro e qual que vai ser o último, ela não é importante. Então, nós vamos utilizar a fórmula de combinação. Então, vai ficar assim, dessa seguinte maneira. Combinação
dado 40 alunos de 10 em 10, vai ficar 40 fatorial dividido por 10 fatorial vezes 40 menos 10 fatorial. Efetuamos essa subtração aqui entre parênteses, então fica 40 fatorial sobre 10 fatorial sobre 30 fatorial. E aí nós vamos utilizar aquela mesma questão que a gente utilizou no anterior. Ao invés de eu pegar e efetuar toda a conta aqui do 40 fatorial, eu vou desenvolver o fatorial até chegar num termo aqui embaixo. Aí, logicamente, a gente vai escolher o quê? O maior, que é o 30 fatorial, para que a nossa simplificação fique mais evidente. Então, nós pegamos e efetuamos a multiplicação do 40 até chegar no 30 fatorial. Chegou aqui no 30 fatorial, eu posso fazer o seguinte, eu posso simplificar aqui, ó, cortando 30 fatorial com 30 fatorial. E aí vai ficar o quê? Sobrou o quê? A multiplicação de 40 até 31 e depois esse resultado dividido por 10 fatorial, que é 10 vezes 9 vezes 8, até chegar no 1. Efetuando esse cálculo, certo? Nós vamos chegar ao seguinte resultado, de 847.660.528 possibilidades, ok? Então, essa é a parte. Vamos ver aqui, ó, mais alguns exemplos tirados da apostila de vocês. Ó. Quantos anagramas podemos formar com a palavra cor? O que significa anagrama? Anagrama é o seguinte, é um jogo em que eu faço o quê? Em que eu mudo as letras de posição, formando novas palavras, existentes ou não. E a quantidade total de anagrama é a quantidade de possibilidades que a gente pode fazer isso. Só que lembra que organizar o anagrama, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, co, certo? Eu vou colocar lá, ó, co, é um anagrama, certo? Se eu mudar aqui, ó, cro, é um anagrama. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou mudando as letras de posição. Então, nesse caso, ó, as letras estão numa fila. Então, eu estou organizando 3 elementos. Então, nesse caso, eu posso utilizar o quê? Eu posso utilizar a permutação simples, ok? Porque eu estou organizando os elementos. E, nesse caso, o n é quem? É 3. Então, basta eu pegar e fazer 3 fatorial, que é igual ao quê? 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Então, tem 6 possibilidades da gente montar esse anagrama. Então, por exemplo, aqui, ó, co e clo, ou a gente pode colocar oco e ouro, é outra possibilidade, ok? Nosso anagrama. Ou a gente pode colocar o seguinte, rock e RCO. Certo? Então, são esses 6 anagramas que a gente consegue escrever com a palavra cor, ok? Outro exemplo, vamos lá. Quantas senhas de 3 dígitos distintas podem formar com os números 1, 2, 3 e 4, sem repetir nenhum dos números? Então, note o seguinte, ó, a senha. Se você pegar a senha e colocar lá 1, 2, 3, 4, ok? E depois você digitar 4, 3, 1 e 2, é uma senha completamente diferente. Não vai entrar. Por quê? Porque nesse caso a ordem importa, ok? Quando você faz uma senha, você tem que seguir a ordem que você colocou dos números. Então, se a ordem é importante, significa que para poder calcular essa quantidade de senhas, nós vamos utilizar o arranjo, ok? Então, lembrando, ordem importa, utiliza o arranjo. E aí a gente tem o seguinte, ó, o n vai ser os 4 dígitos que eles nos deu. E a gente tem que agrupar de quanto em quanto? A senha tem 3 dígitos. Então, eu tenho que agrupar de 3 em 3. Então, o P ele vai ser o quê? Ele vai ser 3. Aí agora basta a gente pegar e fazer aqui, ó, arranjo de 4 elementos tomados 3 a 3 é igual a 4 fatorial dividido por 4 menos 3
fatorial, que é igual a 4 fatorial, 4 menos 3, 1 fatorial, ok? E aí a gente aplica aquela ideia, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 fatorial sobre 1 fatorial. Então, simplificamos e ficou 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, nós temos que o arranjo de 4 elementos tomados 3 a 3 é igual a 24. Ou que o número total de senhas que eu posso fazer sem repetir são 24. E a terceira aqui, ó. Na terceira, a gente tem o seguinte, ó. Juca foi ao supermercado para comprar um sabonete. Pretende comprar 3 fragrâncias diferentes. Ao chegar na prateleira dos sabonetes, haviam 7 fragrâncias distintas. De quantas maneiras diferentes ele poderá fazer a sua escolha? Então, note que é o seguinte, se ele pegar, por exemplo, ele chega lá, ele pega a fragrância de morango, depois a fragrância madeirada, depois a fragrância de rosas, ou ele inverte, rosa, madeirado e morango. Não vai fazer diferença. Por quê? Porque nesse caso a ordem não é importante. Então, como a ordem não é importante, nós vamos utilizar a combinação. E nesse caso nós temos o quê? 7 elementos e nós queremos agrupá-los de 3 em 3, ok? Então, ou seja, P é igual a 3. E aí basta a gente resolver. Nós temos que o quê? Que a combinação de 7 elementos tomados 3 a 3 é igual a 7 fatorial sobre o quê? 3 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial. Efetuamos a subtração, então nós obtemos 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4 fatorial. E agora nós vamos aplicar aqui o princípio de simplificação. Então eu vou multiplicar, eu vou abrir o 7 fatorial até chegar aqui no maior dos termos daqui, até o 4 fatorial. Se você fizer até o 3 fatorial e cortar e depois dividir, também vai dar o mesmo resultado. Mas como a ideia aqui é simplificar, então 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 3 fatorial e 4 fatorial. A gente simplifica, ok? E aqui vai ficar combinação de 7 tomados 3 a 3 vai ser igual a 7 vezes 6 vezes 5 sobre 3 fatorial. Aí lembra, ó, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Ok? Então aqui também dá para mim simplificar. Ó. Multiplicado por 6 dividido por 6 eu posso simplificar. Então 7 vezes 5, 35. Ok? Então nós obtemos aqui que ele pode fazer a sua escolha de 35 maneiras diferentes. Então, pessoal, chegamos aqui ao final da nossa última aula desse semestre, ok? Então, qualquer dúvida, vocês já sabem, é só entrar em contato.